Voltamos para o segundo bloco. Estamos discutindo a evolução do combate ao trabalho escravo no Brasil. Nosso convidado é o juiz do trabalho Marcos Menezes Mendes, mestre em economia pela Unicamp. Juiz Marcos, gostaria que o senhor falasse agora um pouco sobre esse personagem aí que é usado no jargão do recrutamento do trabalho escravo, que é o gato. Quem é o gato? O gato é um personagem nada edificante dessa história. Ele, na verdade, ele cumpre uma função que antigamente cabia lá na sociedade escravista ao capitão do mato. O capitão do mato ia resgatar o fujão, que era o capital do senhor escravista, né? do dono da Casa Grande. O gato, na verdade, ele supre uma função pública, por incrível que pareça. Né? Porque como o Brasil tem um mercado de trabalho muito desorganizado, muito desestruturado ainda, né? Atomizado ao extremo, o que ele faz? Ele junta duas pontas, né? A demanda por trabalho e o fato de que, como todos nós somos formalmente livres, para sobreviver ou você tem capital, né, acumulado, ou você trabalha. Claro. Né? Então o que o gato faz é suprir a ausência daquilo que na Europa é feito pelas agências de emprego, como, né, e também nos Estados Unidos. Né? Ele junta essas duas demandas. O problema do gato na sociedade brasileira, que ganha dramaticidade, é que ele é um agente que ele não tem capacidade de intermediar a mão de obra. Né? Quer porque ele não é capaz de fazer uma seleção sobre a qualidade dessa mão de obra, quer porque ele não tem idoneidade econômica. Então o que ele faz? Ele acaba sendo um elo emulador de simulações jurídicas que leva o empregado aos braços do empregador. Só que antes de chegar aos braços do empregador via contrato de emprego, alguém aqui vai celebrar um contrato de prestação de serviços, um contrato de terceirização, firmado com ou uma pessoa física ou com uma empresa que não tem idoneidade, nem técnica nem econômica para fazer isso. E o gato, ele vai se sofisticando, porque você tinha antigamente, e tem ainda hoje, né, no Brasil, pessoas físicas mesmo, que são nômades que ficam percorrendo as cidades pobres do Brasil, ofertando, né, o paraíso na terra. Né? Salários elevados, boas condições de trabalho, isso em comparação às circunstâncias que aquelas pessoas estão vivendo em determinados bolsões de pobreza do Brasil. Só que isso não se realiza na concretude da execução do contrato. E também nós temos hoje, né, empresas constituídas que fazem isso. Em São Paulo, por exemplo, isso é comum, né, a empresa de prestação de serviços, que o que ela faz, na verdade, é intermediar a mão de obra. E o problema grave dessa circunstância é que aí você cria um terreno de absoluta ambiguidade para quem você deve dirigir as ações, a responsabilidade jurídica sobre os descumprimentos dos direitos socioeconômicos dessa população. Porque o gato ele é muito alvo até dessas operações e tal, mas na verdade ele se aproxima muito da figura do próprio empregado, né? O próprio personagem que é submetido a essa situação de trabalho escravo, né? Economicamente falando, sim, pelo menos. Isso. Você pode até ter gatos que são assim, que prosperaram nisso, porque você está falando de um tráfico de milhares, de centenas de milhares de pessoas todos os anos. Uhum. Então, é possível você constituir em São Paulo tem empresas disso, empresas de prestação de serviço, intermediação de mão de obra, que ganham, que são lucrativas, inclusive, com isso. E até causam menos dano. Não é que não cause dano, mas causa menos dano. Mas esse gato que a literatura constituiu e descreve, é isso mesmo, né? É uma pessoa que vem provavelmente das mesmas condições socioeconômicas e que é elevado, digamos assim, por uma baixa remuneração também, à condição de captador. Bem, juiz Marcos, como é que funciona esse esquema que transforma esses trabalhadores em reféns, esses trabalhadores que atuam nessas condições, em reféns de tal modo que acabam sempre devendo uma quantia muito superior à sua capacidade de quitação para poder, eventualmente, até se libertar dessa situação? As ocorrências são multidimensionais. Varia muito de lugar para lugar e eu tenho percorrido o Brasil todo e isso varia, o grande centro é diferente, né? A estrutura, a cadeia produtiva às vezes opera de um modo diferente. Então, você tem, por exemplo, não é, três fatores que levam a esse tipo de escravização por dívida, que é uma das espécies hoje do trabalho escravo contemporâneo. Geralmente são trabalhos em locais de fronteira, né? As vítimas disso é uma população que está em situação de debilidade socioeconômica muito grande.
e você tem uma dificuldade de acesso muito grande. Quer dizer, ou não há estradas, ou as estradas são de péssima qualidade, o que dificulta o exercício material do direito de ir e vir. Então, quando ocorre isso, não é? Aí é uma burla clara da própria legislação do trabalho, porque ela diz textualmente que nesses locais de difícil acesso, é dever do empregador fornecer as utilidades a preços módicos. Não é? E você pode, para você ter uma ideia, eu já flagrei listas de compras, né, que é aquelas cadernetas que a gente chama de aviamento, lá, de quilos de arroz que custam R$15. Não é? Então, como você está num local distante e não há nada próximo que você possa exercer a mobilidade ou fazer a denúncia, e você já é um cidadão com a cidadania bastante fragilizada, não é? O que lhe sobra é trabalhar para tentar pagar aquela dívida. Só que a dívida ela é rigorosamente impagável porque você tem baixo salário de um lado, né, e uma estratégia de endividamento que é para reter ao máximo essas pessoas nessas fronteiras. Porque esse é um trabalho que ninguém se ofereceria para fazer se houvesse qualquer outra coisa à disposição, seja do ponto de vista de políticas públicas que levem à abstenção do trabalho em busca de mobilidade, por exemplo, renda condicional em troca de frequência a cursos escolares, a capacitação, seja empregos com melhor qualidade. Minimamente de melhor qualidade, essas pessoas já não fariam isso. Muito bem, juiz Marcos, a Constituição Federal de 88 ela tem um artigo 170, inciso 4º, que diz que a livre concorrência é um dos princípios norteadores da atividade econômica. A pergunta, a livre iniciativa não fica aí, até certo ponto, afetada com esse tratamento escravizante dado aos trabalhadores? Sem dúvida. Isso não só, né, prejudica o funcionamento do próprio mercado, não só do mercado de trabalho, do próprio mercado de bens e serviços, como isso é um sintoma de mau funcionamento do mercado de trabalho que acaba contaminando os postos de trabalho na cadeia toda. É como se fosse assim, como a gente amarra um grilhão, né, de 20 toneladas, digamos, nas pernas desses trabalhadores, eles acabam puxando todo o preço do mercado, ou seja, a tarifa do trabalho, o salário, para baixo. Não é? Porque se os salários são muito baixos no início, terão também, com certeza, não tão elevados em cima. E isso causa um outro problema, não é? Que aí impacta diretamente o princípio da livre iniciativa. A gente sempre olha o direito do trabalho pelo seu melhor olhar, né? Que é um direito social, um direito de proteção. E ele é isso tudo. Mas ele é fundamentalmente um direito, né, que busca, reconhecida a desigualdade, organizar a igualdade. Portanto, ele é uma condição de funcionamento do mercado. Não há direito do trabalho, né, que seja incompatível com a sociedade, com a economia de mercado, porque ele só tem justificativa ideológica dentro da economia de mercado. Certo. Bem, nós precisamos chamar mais um rápido intervalo. Nós voltamos em seguida. É só um instante.